pouco da caridade institucional e o espírita. Muitos aqui, acho que não precisa nem falar muito, né? Quem é este nosso amigo Luiz, Luizinho, irmãozinho, deve ter vários apelidos carinhosos para o nosso amigo Luiz. Não vou me alongar muito, porque a palavra é dele, não minha, tá? Luiz, com você, são 19h08. Você, uns 40, 45 minutos, fique à vontade. Muito bem. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de, lendo a Revista Espírita, encontrar um material muito interessante que valeria a pena a gente discutir aqui na roda de conversa. Porque é um assunto que aparentemente a gente não tem similar em Kardec, que é o estudo de como a gente pode desenrolar a atividade assistencial, caridade institucional nos dias atuais, né? Nós discutimos muito isso através da profissão do serviço social, através de outras formas de abordagem. A gente pega temas do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas questões do Livro dos Espíritos, mas eu achei essa abordagem de Kardec muito completa. E ela nos traz uma reflexão muito grande. Quando eu trago essa questão, eu não trago ela para... a gente deve parar tudo que a gente está fazendo hoje e começar a fazer dessa forma daqui por diante. Não. É para a gente pensar mesmo, porque há muitas reflexões a serem feitas quando se diz respeito a uma caridade realizada institucionalmente. A mensagem, ela faz parte, ela está na Revista Espírita de julho de 1866 e tem o título de Projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas. Quer dizer, inicialmente começa pensando sobre fazer alguma coisa entre os espíritas e depois para fora. O que motivou isso? Kardec publica logo no início desse artigo a mensagem de uma senhora chamada Marie G. Ele não coloca o sobrenome dela para proteger a sua identidade. E é como ele começa essa história. Eu vou ler essa mensagem. Depois nós vamos tentar ver se a gente pode conversar um pouco sobre ela. A mensagem começa assim: Meu caro filho, vou falar das questões de caridade que te preocupavam esta manhã. As crianças que são entregues a amas mercenárias, as mulheres pobres que são forçadas a servir nos hospitais de material experimental aos médicos e aos estudantes de medicina, abdicando do pudor que lhes é caro, são duas grandes chagas que todos os bons corações devem aplicar-se em curar, e isto não é impossível. Que os espíritas façam como os católicos, contribuindo com alguns centavos por semana e capitalizando esses recursos, de modo a chegarem a fundações sérias, grandes e verdadeiramente eficazes. Fundações que ela está falando são fundações mesmo, fundação tipo instituto, essas coisas assim. A caridade que alivia um mal presente é uma caridade santa, que encorajo com todas as minhas forças. Mas a caridade que se perpetua nas fundações imortais, destinada a aliviar as misérias, é a caridade inteligente e que me tornaria feliz em vê-la posta em prática. Gostaria que um trabalho fosse elaborado visando criar inicialmente um primeiro estabelecimento de proporções modestas. Quando se tivesse visto um bom resultado dessa primeira criação, então se passaria a aumentar pouco a pouco, como Deus quer que seja aumentada, porque o progresso se realiza em marcha lenta, sábia, calculada. Repito que o que proponho não é difícil.
Não haveria um só espírita verdadeiro. E esse ponto aqui é importante a gente frisar, o espírita verdadeiro. Kardec vai analisar isso. Que ousasse faltar ao apelo para o alívio dos seus semelhantes. E os espíritas são bastante numerosos para formar, pelo acúmulo de algumas moedas por semana, um capital suficiente para um primeiro estabelecimento destinado a mulheres doentes, que seriam cuidadas por mulheres e que então deixariam de ocultar seus sofrimentos para salvar seu pudor. Entrego essas reflexões às meditações das pessoas benevolentes que assistem a essa sessão agora, e estou bem convicta de que elas darão bons frutos. Os grupos espíritas da província se congregariam prontamente a uma ideia tão bela e ao mesmo tempo tão útil e tão paternal. Aliás, seria um monumento do valor moral do espiritismo. Eu disse que a caridade local é boa, aproveita um indivíduo, mas não eleva o espírito das massas como uma obra durável. Não seria belo que se pudesse repelir a calúnia dizendo aos caluniadores: eis o que fazemos. Reconhece-se então a árvore pelo fruto. Uma árvore má não dá bons frutos, e uma árvore boa não os dá maus. Pensa também nas pobres crianças que saem dos hospitais e que vão morrer em mãos mercenárias. 2 crimes simultâneos: o de entregar a criança desarmada e fraca e o crime daquele que a sacrificou sem piedade. Que todos os corações elevem seus pensamentos para as tristes vítimas da sociedade imprevidente e que se esforcem por encontrar uma boa solução para salvar de suas misérias. Deus quer que se tente e dá os meios de alcançar. É preciso agir. Triunfa-se quando se tem fé, e a fé transporta montanhas. Que o senhor Allan Kardec trate a questão em seu jornal, no caso a Revista Espírita, né? E vereis como será aclamada com calor e entusiasmo. Eu disse que era preciso um monumento material que atestasse a fé dos espíritas, como as pirâmides do Egito atestam a vaidade dos faraós. Mas em vez de fazer loucuras, fazei obras que levem o selo do próprio Deus. Todo mundo deve compreender-me, mas não insisto. Retiro-me, meu caro filho, como vês tua boa avó ama sempre os seus filhotes, como te amava quando eras pequeninos. Quero que tu os ames como eu e que penses em encontrar uma boa organização. Poderás, se o quiseres. E se necessário, nós te ajudaremos. Eu te abençoo. Marie Gilles. Gostaria de fazer uma proposta que eu acho que vocês ouviram. Eu mandei também pelo WhatsApp o texto. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa mensagem, eu acho que seria enriquecedor. Um comentário de 1 minuto, quem puder fazer, e a gente pode continuar. O que vocês acham? Não vou exercer minha foi o WhatsApp que tu mandaste, mano? Ou é pelo chat? Eu acho que não. Eu acho que eu não mandei para o grupo espírita. Eu não estou achando. Eu já procurei no grupo espírita, procurei na diretoria, procurei no da oração. Mandando para outro lugar. Não. Então, esse que precisava ler. Não, assim, eu não estou pedindo para vocês lerem agora. Eu gostaria só de saber se vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito dessa mensagem. Vocês acham que seria interessante? Eu vou comentar, Luiz, assim, até para levar em consideração que você é um médium que tudo sabe, com todo o respeito da brincadeira que eu fiz, foi mas ótimo. quando você estava lendo a respeito da possibilidade de se arrecadar valores financeiros, isso me fez lembrar
uma história em que eu participei, onde havia uma restrição. Eu nunca tinha ouvido essa história que você falou, eu nunca tinha lido absolutamente nada em relação a isso. Mas me fez lembrar um episódio onde eu estava numa casa espírita e estava se discutindo seriamente sobre a necessidade de se arrecadar valores em relação aos participantes, ou seja, exatamente como disse o texto, se todo espírita desse uma moeda por semana, nós teríamos condições de fazer isso, fazer aquilo. E houve uma discussão bastante calorosa em relação a essa possibilidade, porque como a interpretação que nós tivemos na casa espírita, alguns membros, era mais ou menos assim: dai de graça e de graça recebestes. E isso causou, eu tenho certeza que não é esse o caminho que você vai levar a sua fala, mas foi o que me recordei. E isso levou a um processo de desentendimento muito grande entre os espíritas da casa em que eu estava. A tal ponto que alguém fez uma pergunta muito simples: quem vai pagar a água? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar o papel higiênico que fica nos banheiros? Aí é mais ou menos assim. Muito delicado a gente continuar nesse aspecto em relação a valores, mas muito necessário. Eu nunca pensei na vida que alguém tivesse tido uma mensagem dessa natureza, tão apropriada, pelo menos para o momento em que eu vivi na casa espírita de outros tempos. Era isso que eu ia lhe dizer. Essa sua abordagem é interessante porque é exatamente assim que eu acho que os espíritas se encontram, entre esses dois pontos principais. Kardec começa tratando, ele não fala imediatamente da mensagem, mas ele começa falando do conteúdo da mensagem, tratando da organização de uma caixa de socorro, naquela época a caixa de socorro seria o equivalente a gente montar um fundo financeiro para poder arrecadar recursos para ajudar pessoas, né? E aí ele começa exatamente assim: a ideia de uma caixa central e geral de socorro formada entre os espíritas já foi concebida e manifestada por homens animados de excelentes intenções. Mas não basta que uma ideia seja grande, bela e generosa. Antes de tudo, é preciso que essa ideia seja exequível. Antes de empreender uma coisa, é preciso friamente calcular os prós e os contras, a fim de evitar reveses sempre deploráveis. Então, assim, esse vai ser o ponto-chave da argumentação de Kardec durante todo o tempo. Sempre vai analisar em profundidade e friamente, como ele gosta de dizer, a gente já viu ele falar isso várias vezes. Emoções exacerbadas não são boas conselheiras. E aqui eu observo que, mesmo se tratando de algo para atender as pessoas que se apresentam como espíritas, essa abordagem vem ao encontro do que nós vivemos hoje e das condições precárias e cada vez mais acirradas da nossa sociedade. Kardec vai aproveitar essa comunicação de Marie para tratar principalmente duas questões: a centralização de recursos e a fundação de institutos, instituições especiais para o espiritismo ou para a sociedade. Ele começa analisando o estado real das coisas. Partir da realidade é sempre uma forma segura de começar qualquer projeto, e Kardec nunca deixa de fazer isso. Nunca, absolutamente nunca deixa de fazer isso. Ele sempre começa a partir de um ponto real, de como é que as coisas estão. Ele vai falar primeiro sobre essa propagação rápida do espiritismo, que nesse ano, onde ele publicou esse artigo, 1866, já abrange praticamente todo o planeta. Ele recebe correspondência de pessoas que se tornaram espíritas de países do mundo inteiro, da Ásia, da América, da África, de toda parte. E aí ele diz
ele vai tratar disso dizendo que essa dispersão dos espíritas é a sua grande força. Porque se 100 mil espíritas disseminados numa região fazem mais pela propagação da ideia do que se estivessem amontoados numa única cidade. Cada indivíduo, cada individualidade é um foco de ação que cobre a região mais prontamente do que se a ação partisse de um ponto único. Isso é um ponto importante porque ele vai demonstrar duas coisas. Existem muitos espíritas, a mensagem da Marie falou, há muitos espíritas. Eles estão espalhados. Isso é um ponto forte de um lado e um ponto fraco de outro, que é no caso quando ele vai tratar de fundar a fundação, as instituições espíritas. Esse obstáculo para implantar obras coletivas de grande importância está exatamente em reunir pessoal suficiente e qualificado para construir essas instituições. E então ele vai começar a ponderar o que significa fundar uma instituição de porte a atender um grande número de necessitados, que é uma coisa que todos nós nos perguntamos. Até onde, pergunta Kardec, se estenderia a ação de uma instituição de grande porte? Ela vai ser uma instituição que vai se limitar à França ou ela vai envolver outros países? Porque há espíritas em todo lugar. Então, não são nossos irmãos os de todos os países, de todas as castas e de todos os cultos. Se essa Caixa de Socorro recebesse contribuição de espíritas estrangeiros, ela teria o direito de limitar sua assistência a uma única nacionalidade? Poderia conscienciosamente e caridosamente perguntar ao que sofre, se ele é russo, polonês, alemão, espanhol, italiano, francês, a menos que faltasse ao seu título, ao seu objetivo, ao seu dever, deveria estender a sua ação do Peru à China. Basta pensar na complicação da máquina administrativa de uma tal empresa para ver o quanto ela é quimérica. E aqui é importante frisar que Kardec sempre analisa e pondera de um ponto de vista mais amplo até chegar no outro mais específico. A Marie, ela não falou nada de fazer uma coisa para o mundo inteiro, mas ele vai pegar esse conjunto de coisas e analisar. Esse é o método mais comum em toda a sua obra. Ele analisa o conjunto da coisa e vai trazendo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Ele continua assim: supondo que esse socorro fique circunscrito à França, ainda assim seria uma administração colossal, um verdadeiro ministério. Quem quereria assumir a responsabilidade da gerência de tal fundo? Para uma gestão dessa natureza, não bastaria a integridade e o devotamento. Seria necessário uma alta capacidade administrativa. Esse texto é interessante demais porque ele traz umas questões que são nossas, que estão aqui no nosso cotidiano. Muitas vezes nós achamos que nós podemos salvar o mundo, né? Mas para isso exige-se uma coisa importantíssima, que é a competência administrativa. Eu achei isso fantástico. Quando eu li isso a primeira vez, parecia que eu estava vendo o Mário conversando com a gente sobre essas questões, sabe? Ele continua assim: mas admitamos que sejam vencidas as primeiras dificuldades. Como vamos exercer um controle eficaz sobre a extensão e a realidade das necessidades, sobre a sinceridade da qualidade de espírita? Então, duas questões, né? Um controle sobre a realidade das necessidades e a sinceridade da qualidade de espírita. Vamos tirar o espírita disso aí. Qual é o nosso principal problema na assistência hoje? É saber se a pessoa realmente precisa, se a gente está empregando o recurso no lugar certo. Esse é o principal ponto. É por isso que muita gente não investe em instituições. É por isso que muita gente não apoia, porque não sabe como está sendo usado. Às vezes a própria instituição não tem noção clara, objetiva disso. É impressionante, mas é uma realidade que a gente precisa aproveitar para analisar. Essa questão da sinceridade está atrelada à qualidade de ser espírita. Mas podemos ponderar essa questão independente de qualquer coisa. Quem apoiamos realmente precisa? Essa é a grande pergunta que nós fazemos o tempo todo. Eliana recebe telefonema de 200 pessoas por dia pedindo ajuda. Aí ela fica assim para mim: poxa, ajudei essa pessoa 173 vezes. Como
Como é que pode, meu Deus? O que é que está acontecendo? Então, assim, aí você pondera, aí a pessoa escapole daqui, escapole dali. E são estratégias que as pessoas usam porque elas precisam. Porque elas sabem que se elas não usarem estratégia, elas vão passar necessidade, vão passar fome. E como elas não conseguem fazer coisa melhor, aí Kardec fala assim, semelhante instituição logo veria surgirem adeptos espíritas, ou que se dizem como tais, aos milhões, mas não seriam eles que alimentariam a caixa de socorro. É importante isso porque Kardec faz uma clara distinção entre aqueles que serão atendidos com os recursos da caixa de socorro e aqueles que sustentarão a caixa de socorro. Kardec vai concluir que as pessoas julgariam a instituição sustentada por essa caixa de socorro, por exemplo. Você criou um fundo financeiro, esse fundo você constrói uma instituição, uma fundação, e as pessoas vão achar que essa caixa tem recursos inesgotáveis. Isso acontece hoje no movimento espírita. Quando o movimento espírita vai fazer alguma coisa e ele quer cobrar um dinheiro lá para que as pessoas possam... Não, mas isso é um absurdo, não pode cobrar, que aí as pessoas que não têm dinheiro não vão participar. Pois é, mas aí então a gente não pode fazer dessa forma. Se a gente fizer dessa forma, alguém tem que pagar a conta. Então essas coisas todas podem ser discutidas, a gente pode não fazer assim, fazer de forma que as coisas possam ser gratuitas, utilizando outros meios, outras formas. Mas invariavelmente esse assunto tem que vir à baila. Então é preciso, aí Kardec faz a pergunta fundamental para ele próprio. Então é preciso que por medo o espiritismo fique estacionário? Eu poderia parar aqui e a gente poderia conversar sobre essa pergunta, não poderia? Por medo o espiritismo deve ficar parado? Não é agindo que ele mostrará o que é, dissipará as desconfianças e frustrará calúnias? Na época, Kardec recebia várias... Era muito caluniado, né? O espiritismo era caluniado. Aí Kardec responde essa questão fundamental. Certamente, o espiritismo deve agir, mas no limite do possível. O espiritismo deve agir, mas no limite do possível. Kardec vai então discorrer agora sobre o fato do espiritismo ser uma crença filosófica, para a qual basta simpatizar com os princípios fundamentais da doutrina para ser espírita. Seria mais ou menos a mesma coisa que basta a pessoa chegar pedindo ajuda que... tudo bem, então essa pessoa precisa de ajuda, então vamos ajudar. Aqui Kardec vai fazer uma belíssima digressão sobre os tipos de espíritas. E esse ponto sozinho vale uma roda de conversa aqui no Vinha de Luz. Mas para efeito do nosso debate, nós vamos pular essa parte e vamos nos concentrar no ponto principal, onde Kardec vai analisar as possibilidades de cooperação financeira dos espíritas para uma obra dessa abrangência. E esse ponto é o que nós estamos tratando aqui, por isso nós não vamos discutir isso. Fica para um segundo ponto. Eu vou publicar o artigo da Revista Espírita integralmente daqui a pouco, e aí vocês poderão analisar se vale a pena e aí tratar desse assunto. Bom, Kardec vai falar sobre os tipos de espírito, o que se espera deles e tal, e aí ele vai chegar nos verdadeiros espíritos. Dos verdadeiros espíritas tudo se pode esperar, mas numa cooperação financeira, cada um contribui conforme os seus recursos, e o pobre só pode dar o seu óbolo. Aos olhos de Deus esse óbolo tem grande valor. Mas, quem quer completar a frase? Tenho certeza que deve estar na boca de todo mundo. Mas para as necessidades materiais tem apenas o seu valor intrínseco, seu valor nominal. O óbolo da viúva, 2 moedas, são 2 moedas. Para Deus é extraordinário, mas para desenvolver uma obra desse porte, são 2 moedas. Essa coisa de analisar as coisas como elas são, tem aquilo que nós gostaríamos que fosse e tem aquilo que a realidade nos demonstra. É isso que nos faz desenvolver nossa humanidade, é isso que nos faz evoluir, crescer, desenvolver. Porque a gente quer, sonha, tem na nossa cabeça e a gente bate de frente com a realidade. Kardec diz assim:
desfalcando as pessoas cujos meios de subsistência são limitados, aqueles mesmos que só pensam no dia de hoje, né, que é uma coisa comum. As pessoas que não têm condições financeiras, elas não veem o futuro, elas só veem o agora, porque elas só veem até a distância do estômago. Então, o número de pessoas que poderiam contribuir mais largamente e de maneira eficaz é relativamente restrito. Relativamente à posição social, pode fazer duas classes gerais entre os espíritas. De um lado, aqueles cuja fortuna é independente, de outro, os que vivem de seu trabalho. Em 100 espíritas verdadeiros, ele trabalha várias categorias, mas eu estou pegando a dos verdadeiros. Em 100 espíritas verdadeiros, que é de onde se espera a contribuição, há em média 5 ricos contra 95 trabalhadores. Desse modo, seria ilusão pensar em tais condições o caixa de uma instituição pudesse satisfazer a todas as necessidades, quando a do mais rico banqueiro não seria suficiente. Naquela época, o banqueiro já era uma figura, né? Não bastariam alguns milhares de francos anualmente. Franco é a moeda francesa, né? Mas milhões. Imagina isso hoje, gente. Essa questão da sustentação financeira de qualquer empreendimento é tão essencial e precisa ser tratada, tudo bem, com emoção, com fé, sim, porque senão a gente não vai fazer, mas de forma racional, porque senão ela não vai se sustentar. Aí cria uma frustração que algumas pessoas transformam isso numa coisa muito ruim para elas próprias. Elas param de contribuir, param de ajudar, porque é frustrante. Kardec assume a sua posição sobre outras propostas semelhantes, dizendo exatamente assim: muitos se admiram de que quando semelhantes projetos vieram à tona, nós não tivéssemos nos apressado em os apoiar e patrocinar. Ele está falando dele próprio. É que, antes de tudo, nós nos apegamos às ideias práticas, positivas. Para nós, o Espiritismo é uma coisa muito séria, para o comprometer prematuramente em caminhos onde pudesse encontrar decepções. De nossa parte, não há nisso nem indiferença, nem pusilanimidade, mas prudência. E sempre que estiver maduro para ir à frente, não ficaremos na retaguarda. Não nos atribuímos mais perspicácia do que aos outros, mas como a nossa posição nos permite a visão de conjunto, podemos julgar o forte e o fraco talvez melhor do que os que se acham num círculo restrito. Aliás, damos a nossa opinião e não pretendemos impô-la a ninguém. Kardec faz muita questão de dizer isso. A opinião é dele, né? Ele acha isso, mas ele dá liberdade à pessoa de achar o contrário. O que acaba de ser dito a respeito da criação de uma Caixa Geral e Central de Socorro aplica-se naturalmente aos projetos sobre a fundação de estabelecimentos hospitalares e similares. Porque lá em cima a Marie fala de hospitais. Né? Então ele está fazendo uma adequação, agora não só sobre você montar um fundo financeiro, mas sobre construir instituições. E aqui ele diz assim, aqui a utopia mais evidente. Se é fácil lançar um projeto sobre o papel, o mesmo não se dá quando se chega às vias e os meios para executar isso. Construir um edifício para essa finalidade já é muito difícil. E quando estivesse pronto, seria provê-lo de pessoal suficiente e capaz. Depois, assegurar a sua manutenção, porque tais estabelecimentos custam muito, mas não rendem nada. Não são apenas grandes capitais que se exigem, mas grandes rendimentos. Grandes capitais para construir, aqui sou eu falando, não é Kardec, tá? Grandes capitais para construir e grandes rendimentos para manter, para sustentar a obra. Admitindo-se, contudo, que a força de perseverança e de sacrifícios, se chegasse a criar um pequeno modelo, quão mínimas seriam as necessidades que se poderia satisfazer? Quão mínimas seriam as necessidades que uma instituição poderia satisfazer? Em relação à massa e à disseminação dos necessitados em um vasto território.
seria uma gota d'água no oceano. Isso é palavra de Kardec, não minha. E se há tantas dificuldades para uma só instituição, mesmo em pequena escala, seria muito pior se tratasse de multiplicar. Quer dizer, tendo uma só instituição, já é difícil o negócio. Imagina os espíritas terem que sustentar vários. Na realidade, esse dinheiro empregado nessas obras não adiantaria senão alguns indivíduos, ao passo que judiciosamente repartido, talvez ajudaria a viver um grande número de infelizes. Palavras de Kardec. Para que se esforçar por criar quimeras, quando as coisas existem prontas, montadas, organizadas, com meios mais poderosos do que jamais disporão os particulares? Kardec está falando das instituições que já existem, das fundações que já existem. Né? Na Casa Espírita lá em... André, onde é que você mora? Cadê André? André não está mais aqui. Em Rio das Ostras, lá em Rio das Ostras, eu discutia esse assunto, porque essa casa foi fundada e ela não tem um setor de assistência social. Aí eu falava assim, olha, ótimo, a gente tem uma capacidade grande de arrecadação, porque fica num bairro nobre da cidade, e existe a Fundação Joana de Ângeles aqui, e instituições em bairros de periferia que precisam muito de apoio. Vamos ajudá-los. Não sei se ainda hoje eles fazem isso, mas na época era o nosso ponto de apoio. Eu ainda não tinha nessa época. Mano, Oi. já saiu de lá, tá? Inclusive eu estou no Joana de Ângeles, porque o José foi para outro bairro, realmente um bairro mais simples, mas assim, por causa da pandemia tá meio complicado. Tá. Tá ótimo. Esses estabelecimentos, essas instituições, Isso é a festa aí na pedreira, é? É só um avião. Ah, olha a Eliana até dançando. Ai. Cadê o Luiz? Ele desligou só um instantinho o microfone enquanto tá barulho lá. Ele foi para a sacada dançar. às vezes parece que quando eles chegam aqui, eles diminuem a velocidade. Aí fica pior ainda. É carro-som, Luiz? Oi? É carro-som aí, é? Você vê que ele tá passando devagarzinho, que ele tá até ouvindo. Ó. Kardec não viveu. Aí Kardec faz uma análise sobre esses hospitais daquela época. E ele fala o seguinte: esses estabelecimentos. Vocês estão me ouvindo? Um pedido. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pois um pedido. Diga. Você desligou seu microfone e começou a falar. A Eliana foi atender mais um pedido. É mais ou menos isso mesmo. Kardec faz aqui uma observação agora sobre esses estabelecimentos, né? Sobre esses hospitais, essas coisas. Esses estabelecimentos deixam a desejar. Porque ele acabou de dizer aqui antes, por que se esforçar por criar quimeras quando as coisas existem prontas, montadas, organizadas, com meios mais poderosos do que jamais disporão os particulares? Bom, esses estabelecimentos deixam a desejar. Há abusos, não corresponde a todas as necessidades, isso é evidente. E, contudo, se os compararmos ao que eram há menos de um século, constatamos uma imensa diferença e um progresso constante. Isso aí é Kardec fazendo as mensagens da Estela, né? Nós somos melhores do que há 100 anos atrás e tal. Cada dia vemos a introdução de um melhoramento. Não se poderia duvidar que, com o tempo, novos progressos fossem realizados pela força das coisas. As ideias espíritas devem infalivelmente apressar a reforma de todos os abusos, porque melhor que outras ideias penetram as ideias espíritas aos homens com o sentimento dos seus deveres. Então aqui Kardec faz uma espécie de conclamação
a você participar da sociedade e influenciar ela como espírita, na sua visão espírita, né? Por toda a parte onde se introduzem as ideias espíritas, os abusos caem. É verdade isso? O progresso se realiza. Devemos, pois, nos empenhar em espalhar as ideias espíritas. Aí está a coisa possível e prática, a verdadeira alavanca e alavanca irresistível, quando tiver adquirido força suficiente pelo desenvolvimento completo dos princípios espíritas e pelo número daqueles que aderirem à doutrina espírita. Calma lá, pessoal. Ele não desistiu de fazer trabalho na área da caridade, tá? Isso aqui é um ponto fundamental do processo, participar da sociedade, com o que ela tem, nas organizações que ela tem, para desenvolver essas organizações com a visão espírita. A julgar do futuro pelo presente, pode-se afirmar que o Espiritismo terá levado à reforma de muitas coisas muito antes que os espíritas tenham podido acabar o primeiro estabelecimento do gênero desse que acabamos de falar. Se algum dia o empreendessem, mesmo que tivéssemos de dar 1 centavo por semana. Hoje em dia já se consegue ter grandes estabelecimentos espíritas, como é o caso da Capemisa, né, que ela montou um fundo. A Capemisa é um fundo de seguro. Uma parte desse recurso se transforma em lucro e esse lucro financia a Capemisa. Ela pertence ao Lar Fabiano de Cristo, que foi fundado muito tempo atrás, entre outros por Chico, Pastorino, uma série de pessoas que hoje são nossas referências, né? E a primeira coisa que eles pensaram, porque eles tinham lido a revista Espírita inteirinha, né, e viram essa parte importante, foi como sustentar uma obra desse porte. Por que então consumir energias em esforços supérfluos, em vez de concentrá-las num ponto acessível e que seguramente deve conduzir ao objetivo? 1000 adeptos ganhos à causa espírita espalhados em 1000 locais diferentes apressarão mais a marcha do progresso do que um edifício. Diz o espírito da senhora Marie G., que ditou a comunicação que lemos, que o espiritismo deve firmar-se e mostrar o que é por um monumento durável erguido à caridade. Mas de que serviria um monumento à caridade se a caridade não estiver no coração? Kardec não está sendo mal com a vovozinha não, viu? Ele vai explicar isso aqui mais para frente. Ele diz assim: o espiritismo ergue um monumento muito mais durável que aquele que é feito de pedra. É a doutrina e suas consequências para o bem da humanidade. É nisso que cada um deve trabalhar com todas as suas forças, porque durará mais que as pirâmides do Egito. Pelo fato de esse espírito se enganar, segundo nós, sobre tal ponto, isto nada lhe retira das suas qualidades. Incontestavelmente, ela está animada de excelentes sentimentos. Isso aqui é uma coisa importante, porque Kardec está analisando uma mensagem de um espírito. E ele está analisando ela em profundidade, gente. Ele está pegando aquilo que o espírito colocou e que para todos nós é bom, mas está colocando aquilo no seu devido ponto. E ele não acha que o espírito é ruim, não acha que há uma mistificação, ele não acha que há um... Não, pelo contrário. É a opinião de um espírito, a qual ele está analisando e trazendo para nós com consequências extraordinárias para o nosso modo de viver espírita. Um espírito pode ser muito bom, sem ser um apreciador infalível de todas as coisas. Nem todo bom soldado é necessariamente um bom general. Com respeito às sociedades de socorros mútuos, apresenta-se uma outra consideração. O espiritismo não forma, nem deve formar classe distinta, já que se dirige a todos por seu princípio mesmo, deve estender sua caridade indistintamente sem inquirir de crença, porque todos os homens são seus irmãos. Se fundar instituições de caridade exclusivas para os seus adeptos, ele será forçado a perguntar a quem reclama assistência: você é dos nossos? Que prova você me dá que você é espírita? Senão, nós não podemos fazer nada por você. São palavras dele, tá? Ele usou a segunda pessoa do plural, usei a primeira, do singular. Assim, mereceria censura a intolerância dos espíritas que os espíritas dirigem aos outros.
que são intolerantes. Não. Para fazer o bem, o espírita não deve sondar a consciência e a opinião. E ainda que tivesse à sua frente o inimigo de sua fé, mas infeliz, deve vir ao seu auxílio nos limites das suas faculdades. Kardec não deixa a ponta solta, né? Não deixa a ponta solta. Você não deve sondar a consciência e a opinião, não importa. Não importa a opinião política da pessoa, não importa a religião da pessoa, não importa a opinião que ele tem da vida, do mundo. Se ele é infeliz, a gente deve ir ao auxílio dele. É agindo assim que o Espiritismo mostrará o que é e provará que vale mais do que aqueles que lhe opõem. Kardec faz então duas propostas. A primeira: as sociedades de socorro mútuo se multiplicam por todos os lados. Até mais ou menos a década de 60, nós tínhamos previdência por categorias de trabalhadores. Não sei se alguns devem se lembrar disso. As sociedades de socorro mútuo são isso. Pessoas se juntam, né? E aí ele fala: as sociedades de socorro mútuo multiplicam-se por todos os lados e em todas as classes de trabalhadores. É uma excelente instituição, prelúdio do reino da fraternidade e da solidariedade de que se sente necessidade. Aproveitam aos espíritas que delas fazem parte, como a todo mundo. Quer dizer, se você faz parte de uma sociedade de socorro mútuo, ela vai fazer bem para você independente da sua religião. Porque ela diz respeito à classe de trabalhadores. Então, por que fundá-las só para os espíritas e excluir os outros? Que nós então ajudemos a propagar essas sociedades de socorro mútuo, porque elas são úteis. Para tornar melhor essas sociedades, então, que se faça penetrar nelas o elemento espírita, nelas penetrando os próprios espíritas. Como é que vai fazer penetrar o elemento espírita? Só falando, fazendo? Não. Os próprios espíritas fazem parte dela. Eu acho que a gente pode transformar isso em várias oportunidades. Por exemplo, as pessoas podem apoiar as escolas públicas e serem voluntários de escolas. Eles podem apoiar o Lar de Maria, que já existe, que já funciona. Eles podem apoiar, enfim. Eles também podem apoiar organizações políticas, por exemplo. De repente, se num partido político as pessoas boas não forem participar dele, ele sempre vai ser o que ele é. Isso sou eu falando, tá, gente? Em nome da caridade evangélica inscrita em sua bandeira e em nome dos interesses do Espiritismo, nós intimamos os espíritas a evitar tudo quanto puder estabelecer uma barreira entre os espíritas, o Espiritismo e a sociedade. O espírita está dentro da sociedade, não está fora dela. Então, ele conclama a evitar qualquer tipo de obstáculo. Enquanto o progresso moral tende a diminuir as barreiras que dividem os povos, o Espiritismo não as deve erguer. É da essência do Espiritismo penetrar em toda parte. Sua missão, melhorar tudo o que existe. O Espiritismo falharia se isolasse. Eu vou falar sobre isso no final. A segunda proposta: deve a beneficência ficar individual e, nesse caso, a sua ação não será mais limitada do que se for coletiva? Bem, a beneficência coletiva tem vantagens incontestáveis. E bem longe de desestimular, nós a encorajamos. Aí, vamos ao ponto. Você vê que Kardec não desistiu de nós, né? Nada mais fácil do que praticar a caridade em grupos, recolhendo por meio de cotas regulares ou de donativos facultativos os elementos de um fundo de socorro, mas agindo num círculo restrito. O controle das verdadeiras necessidades é fácil. Né? Lembra que a gente fala que aquilo que a gente conhece é o que a gente pode ajudar? Se a gente não conhece, a gente não sabe nem como ajudar. Opa, obrigado. O conhecimento que dela se pode ter permite uma distribuição muito mais justa e muito mais proveitosa. Se ela é conhecida, a distribuição é mais justa. Com uma quantia módica, bem distribuída e dada de propósito, pode-se prestar mais serviços reais que uma grande soma dada sem conhecimento de causa e, a bem dizer, ao acaso.
como às vezes acontece com essas grandes distribuições que a gente ouve falar por aí. É, pois, necessário dar-se conta de certos detalhes, se não se quiser gastar inutilmente os seus recursos. É necessário dar-se conta dos detalhes, se não quiser gastar inutilmente seus recursos. Compreende-se que tais cuidados seriam impossíveis se operassem em vasta escala. Aqui nada de complicação administrativa, nada de pessoal burocrático, algumas pessoas de boa vontade e é tudo o que se precisa. Por conseguinte, não podemos senão encorajar com todas as nossas forças a beneficência coletiva nos grupos espíritas. Nós as conhecemos em Paris, na província e no estrangeiro, fundadas, se não exclusivamente, ao menos principalmente com esse objetivo, e cuja organização nada deixa a desejar. Lá, membros dedicados vão aos domicílios, inquirir dos sofrimentos e levar o que às vezes vale mais que os socorros materiais, as consolações e os encorajamentos. Honra a eles, pois bem merecem do Espiritismo. Se cada grupo agir assim em sua esfera de atividade, todos juntos realizarão maior soma de bem do que eu faria uma caixa central 4 vezes mais rica. Eis a mensagem de hoje, gente. Kardec faz um debate extraordinário com a vovozinha Marie e traz para nós reflexões assim de qualidade indiscutível. Por mim está aberto o debate. E o Ramon, sem precisar de mediunidade nenhuma, é o primeiro da fila. Bateu primeiro, né, Ramon? Já levantou a mão. Bora, bora, taca a ficha. Essa mensagem é tua cara. Ligue seu microfone. Planejamento, ação, preparação, capacidade administrativa, tudo resumido no Ramon. É o sonho do Ramon, ver um movimento espírita sustentável, né, Ramon? Liga seu microfone, meu amor. Rapaz. Tá arrumando os microfones. Acho melhor você ligar no celular, mano. Liga no celular, porque aí não tá indo, não, Liga no celular, mano. Lá vieram os universitários. Lá não. Ligou não, mano. Liga no celular. Aperta o botãozinho lá no celular. Pronto, já Agora. foi. A Bruna resolveu aqui, tá aqui ela, olha. Os universitários. Oi, Bruna, linda. Falando contigo. Você tá ouvindo? Queridos, é um tema abrangente, importante e lava a minha alma. Porque ouvi do Luiz, que é um apaixonado pela revista espírita, e eu sou um neófito, mas ouvi do Kardec, Luiz, aquilo que eu tenho falado no movimento espírita há muitos anos, é muito gostoso. Eu queria começar minha fala rapidamente, não quero me alongar, porque há um ranço no movimento espírita sobre arrecadação e sustentabilidade. Se nós percebermos, Jesus era altamente previdente e sustentável. Quando Jesus fala sobre a Bolsa, que quem organizava a Bolsa era Judas, não era problema da Bolsa. Em várias situações e atos dos apóstolos, Jesus diz assim, Jesus consulta quanto tem na Bolsa. Mas te ajuda. Cuidado com a Bolsa. Ou seja, é preciso cuidar da Bolsa de forma eficaz, justa e honesta. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Então, assim, a base da sustentabilidade e arrecadação de recursos está posta por Jesus. A primeira casa de assistência que nós temos notícia, que é a Casa do Caminho, liderada por Pedro, tinha vários colaboradores. Dentre eles, colaboradores da própria alta sociedade judaica, que não queriam aparecer, eram anônimos. Então, esse é o primeiro ponto da minha fala. Está posto. O segundo ponto que eu queria destacar é o que o Kardec fala
da grandiosidade e complexidade do fazer administrativo. Isso é preciso ser respeitado. Quando a gente fala de gestão no movimento espírita, eu já ouvi diversas situações. Hoje eu me considero uma pessoa, nesse sentido, no movimento espírita, mais quieta. Mas eu já ouvi assim, que nós não podemos empresariar o movimento espírita. E essa não é a proposta. Arrecadar recursos não é empresariar uma instituição. Definir processos administrativos numa instituição é fazer com que ela seja viável na tomada de decisão segura e ela se torne sustentável em todos os níveis. Isso não é o problema. Recentemente, coisa de 2 semanas, o Paulo é meu filho, passou um ano estudando a história do Lar de Maria e os processos administrativos durante todos esses anos, desde a época do Olímpio de Castro. E a banca de avaliação deu excelente. E lá na banca de avaliação nós tínhamos doutores em administração e tinha a nossa Andréia, antropóloga, antropóloga, cientista social, e conhece tudo do assunto. A dissertação teve nota máxima e a fala dos professores administradores foi a seguinte, que a relevância do trabalho é tão grande porque não é comum a academia se interessar por análises estratégicas dentro do terceiro setor. E ela percebeu a eficácia em todos os processos da instituição. Por outro lado, se a academia tem dado fomento, nós temos a ciência da gestão, e Kardec já falava da complexidade disso. Kardec era o guardador de livros, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia da necessidade, sabia da eficácia dessa empresa. Quando eu falo no movimento espírita sobre empresa, o pessoal não entende. É muito comum você observar em Emmanuel usar o termo a empresa faz isso. Empresariar é ato de fazer. Então, assim, empresariar não é business. Nós não estamos falando de monetizar a caridade. Muito pelo contrário. Hoje, para você fazer uma instituição, e eu acho importante o que o Luiz colocou aí, a concentração de recursos em algumas instituições é fundamental. Por exemplo, o Lar de Maria, ele é gerido por técnicas de gestão de projetos. E todos os projetos são sustentáveis dentro de uma teoria sistêmica e eu tenho que verificar. O projeto dura 1 ano, renovável por 2, e eu tenho que ter 2 outros entrando. Se eu não tiver 2 outros, quando um está saindo, eu tenho um gap, ou seja, eu tenho uma lacuna a ser preenchida com o risco de ter a instituição chegando no vermelho. Então, é interessante, Luiz, que tu falaste, porque eu não conhecia esse texto de Kardec, e quando ele fala, eu vejo justamente a complexidade do hoje. Tem que ter técnica. Não é só pelo coração. O coração é a nossa base. Mas a gente precisa ter boas noções administrativas. E eu queria falar do que o Kardec falou, pelo que o texto coloca, me pareceu, balança a cabeça se eu entendi errado ou não. Ele diz assim, era interessante fazer um modelo para instituições menores. Tipo, você roda um modelo que é eficaz e ele pode ser aplicado a outras. Então, assim, a gente precisa avançar para esse lado. É só observar, se você for ler lá no Paulo Estevão, a preocupação dos apóstolos. Várias vezes Pedro diz para João observar a despensa. E aí ele diz quantos pães, quantos peixes, quanto tem tudo lá. Não temos mais leite, não temos mais lençóis, precisamos de lavadeiras, lavadores, seja lá quais forem. Mas, enfim, não existe possibilidade de você fazer a caridade sem recurso. Então, acho o texto muito legal. Acho que a gente precisa
levar em consideração. E aí eu volto lá para a Lúcia, quando diz assim, dá de graça que de graça recebeste, isso não implica que eu não possa arrecadar. Muito pelo contrário. Eu tenho que ter um cuidado com a bolsa, como Jesus falou para Judas. Cuidado com a bolsa. Mas Jesus perguntava para ele, sim. Para cada coisa que queriam fazer, para cada viagem, perguntava como está a bolsa. Então, se fosse ilícito, Jesus não falava da bolsa. Então, assim, é preciso que a gente pense nisso. As casas pequenas têm muita dificuldade de fazer o que a gente faz, naturalmente, né? E eu acho que a gente precisava avançar. Sabemos como se faz uma política pública, como ela se aplica, e sabemos, muitas vezes, como se arrecada. Então, isso é uma expertise que muitas instituições do terceiro setor já têm. E quando a gente vai fazer dentro do movimento espírita, tem esse mal entendido, né? E eu acho que foi muito bom, viu, Luiz? Ouvir Kardec, parece que eu estava ouvindo Kardec falando com a gente aqui. Olha, cara, ele está falando, que maravilha. E não vou esquecer, Lucas, né? Dá conta da tua gestão. Tem que dar conta. É verdade, esse artigo dele é extraordinário. Há uns pontos que a gente precisa sempre analisar. Nós não temos condições de começar coisas que nós não podemos continuar. Então, há um ponto que é esse que ele fala, né? Qual a forma onde a gente mais vai conseguir disseminar a ajuda, né? A forma como mais a gente vai conseguir disseminar a ajuda é participando da sociedade. Segundo, nós temos condições de atender todas as pessoas que necessitam? Não, nós não temos. Então, se nós tivermos grupos locais, próximos, pequenos, e esses grupos vão ao apoio de todos, então esse grupo tem condições de ajudar aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que está ali. E nesse aspecto, ele não vai poder fazer uma quantidade enorme. O Lar de Maria, se a gente parar para pensar, ele é pequeno. Quantas pessoas o Lar de Maria atende? Diante da necessidade, por exemplo, de Belém do Pará. Então, assim, há questões que precisam ser analisadas. A pessoa que idealizou o Lar de Maria para ser autossustentável desde o início. Então, quando você vai fazer um negócio dessa natureza, você vai fazer ela em condições limitadas, dentro de um determinado grupo de atividades, dentro de uma determinada condição. O Lar de Maria pode fazer mais do que o Vinha de Luz faz. O Vinha de Luz pode fazer mais do que o Jacques. O Jacques pode fazer mais que o André Luiz, por exemplo. Estou dando alguns exemplos aqui, nem sei se é verdadeiro, mas é mais ou menos dentro desse conjunto de ideias. Mas nós podemos fazer apenas juntando um grupo de pessoas e indo até aonde a necessidade está. Porque a gente vai ajudar essas pessoas a se erguerem, não é aquele momento, por exemplo. Por favor, gente, não é nenhuma crítica, mas aquele que faz uma sopa aos sábados, como é que eles imaginam que a pessoa sobrevive de domingo até sexta-feira? Então, veja bem, há coisas que a gente faz e que às vezes se monta toda uma estrutura, se constrói prédios, se faz um monte de coisas para atender uma coisa muito limitada. Quando, na verdade, o nosso objetivo é erguer o ser humano, a família, para que ela se torne capaz de viver com suas próprias pernas. Porque a nossa sociedade é uma sociedade injusta, desigual. Então, essa questão que Kardec traz, ela abrange questões muito, muito, muito competentes, desde da simples participação na sociedade, que a gente não deve se isolar, o espiritismo não deve criar barreiras para a sociedade, não deve deixar de se envolver. Essa mensagem merece ser analisada quase como se fosse um seminário, sabe? Porque cada ponto que ele traz ali, a gente precisava parar, discutir, debater, vale muito a pena. Porque ela é extremamente orientativa, ela é extremamente segura, ela é extremamente
capaz de nos dar a tranquilidade de agir de uma forma consciente, realizável e capaz. Ele não, por exemplo, instituições como o Lar de Maria, ele não diz que não é para fazer. Então, faça. Vai ter um atendimento local, mas vai precisar de uma competente administração, como o Ramon fala muitas vezes conosco. Quem mais quer falar agora? Denise? Denise levantou os olhos, é equivalente a levantar as mãos? Não. Luiz, tem uma... Veja no chat, o Marlon escreveu. O Marlon saiu. Parabéns a este grupo por discutir assunto tão importante e pertinente. Considero-me um estudioso da doutrina espírita, mas este é o tema que mais tenho dúvidas. Sigo o coração, muitas vezes sem a razão ou convicção. E com certeza esse é o tipo de debate que mais tenho dúvidas. Assunto que vejo ser discutido em muitos fóruns espíritas e tratado sem esta visão dinâmica e com qualidade profissional, sem fugir do amor que nos obriga ao título de cristãos. Marlon, você pode e deve seguir seu coração, sabendo que sempre está em sintonia com as necessidades do próximo. O André falando para ele. O Marlon saiu, né? Então eu posso falar dele sem problema, né? Ele não gosta que fale bem dele na frente dele. O Marlon, durante a epidemia, ele fazia comida. E quem apoiou ele foi um pessoal da igreja evangélica. Eu não sei qual é a denominação da igreja evangélica. Não sei se você sabe, Fernando, qual era. Não sei se é Jesus toma conta, Jesus salva, a igreja salva, alguma coisa assim. Alguma coisa parecida. Uma coisa parecida, né? Pois bem, o Marlon fazia comida e o movimento espírita não apoiou ele. Um pastor apoiou e mais um pessoal de alguns industriais e algumas outras coisas apoiaram ele. Ele saía do trabalho dele 7 horas da noite, 8 horas da noite, ia para lá e preparava comida. Ele mesmo comprava, ele fazia arrecadação. Eu ajudei até a fazer um post para ajudar a arrecadar. E ele passou a epidemia todinha fazendo todos os dias 200, 250 quentinhas. E aí, como é que ele sabia que era bem distribuído? Porque esse pastor fazia um trabalho numa comunidade. A própria cozinha que ele usava era de uma instituição da igreja, ou era da própria igreja, não sei. E era próximo de uma comunidade, de um bairro muito pobre de Santo Antônio de Pádua. E ele fazia, e esse pastor é que entregava para essas pessoas. Eles sabiam, por exemplo, que tinha dia que a família precisava receber mais de 3 ou 4 quentinhas, porque ela estava com outras pessoas em casa que vieram por causa da pandemia. Então era um negócio assim extraordinário, sonho de todos nós, né? Você ajudar a quem realmente precisa, né? Então, eu não sei quem foi que levantou a mão, Elise ou Eduardo. Eduardo, foi a Elise ou o Eduardo. Então, Eduardo, eu vou deixar a Elise, porque primeiro. As damas vêm primeiro. Eu sinto muito, mano. Fala aí, Elise. Nossa, que tema, viu, Luiz? Assim, e é triste a gente perceber, né, constatar, né, que o quanto que a gente ainda tem dificuldade, né? Como eu só lembro das falas do Ramon, né, da sustentabilidade da casa, né, que na hora que a gente precisa de uma ajuda, a gente sempre vai assim como se a gente fosse, né, tão coitadinhos assim, né? E na hora de fazer, sempre uma discussão. Aí eu me lembrei, fui até pesquisar aqui uma famosa frase que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde, né? Porque eu acho que ainda nós ficamos muito nessa da razão, né? Que não pode isso, não pode aquilo outro, e quando, na verdade, aqueles que estão lá na ponta precisando acabam não recebendo ou demorando para receber. Penso eu que realmente os trabalhos da Casa Espírita, eu me lembrei, até fui buscar minhas anotações de um dos nossos estudos da terça-feira, quando se questionou para quem é a Casa Espírita. Não sei se vocês lembram desse estudo. Foi já, né? Lembra que foi muito bom esse estudo, umas reflexões bem legais, e que realmente esse cuidado, né, de fazer o trabalho de caridade dentro da Casa Espírita, mas garantindo, ou de alguma forma colaborando para que essas pessoas possam ascender também, né?
possam sair dessa condição de dependência, de vir sempre ali, né? Como diz o Raul Teixeira, né? Os meus pobres estão há 20 anos aqui comigo, né? Ou tantas gerações, mãe, né? Agora vem a filha e o neto já está chegando aí, continua aqui comigo, como se fosse lindo isso, né? Então, acho que ainda existe muita distorção ainda, e entendimento, né, nesse processo realmente que deveríamos, né, estar mais focado realmente para a gente poder alcançar aquilo que se necessita. E lembrei de Paulo Rabelo semana passada, quando ele trouxe a 4ª fase do Espiritismo, né, que é influenciar a ordem social. Que, pelo que eu peguei, assim, Kardec fala muito, né, o tempo todo, ele menciona essa necessidade de que mais do que a gente depender de uma estrutura, são as nossas ações individuais colaborando para essa transformação realmente, né? E penso que seja esse o momento crucial, e eu, particularmente, eu me considero, assim, acho que nós somos privilegiados, digamos assim, por estarmos ainda, né, vivendo aí esse momento, né, eu acho que é um momento bastante determinante nesse processo de transição, considerando que é individual, essa mudança do planeta, né, e o quanto que nós individualmente temos a colaborar com esse processo de transformação. Luiz, fantástico, parabéns, obrigada, gratidão pelas reflexões, viu? Muito bom. Obrigado, Luiz. Me chama a atenção é importante isso que você está falando, porque a participação individual ela é muito limitada, mas se nós nos envolvermos nessas organizações que existem na sociedade, ela será coletiva. Nós vamos influenciar coletividades inteiras. Então, assim, aquilo que Kardec fala, o espiritismo penetra como? Com o espírita participando. É não criar barreira para a sociedade, né? Então existe a necessidade do atendimento, existe. Há uma questão fundamental nisso que você está colocando, o Raul, eu conheço essa fala do Raul sobre atender a pessoa, o filho, o neto, o bisneto. A assistência ela é limitada por sua própria natureza. O objetivo da assistência é fazer com que a pessoa se erga. Mas alguns outros itens, eles são para a vida toda. A educação é para a vida toda, a saúde é para a vida toda, o conhecimento, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência. Então, assim, existe uma questão que é a questão social propriamente dita, da assistência. Então você vai dar o apoio. Aí essas pessoas, o que você vai fazer na assistência? Você vai fazer com que ela consiga sair daquele turbilhão de desespero que ela entrou, e que ela não vê perspectiva nenhuma de vida, ela não se considera um cidadão, ela não sabe nem o que é ser cidadão. Então o assistência social é como se fosse um batalhão de choque, que chega na frente, que resolve e tal. Daí a pouco você permite a segurança que vai fazer com que ele apoie os pés com firmeza para começar a avançar. Ele precisa estudar, né? Não precisa ser estudar para fazer faculdade, ser médico, pode também. Mas ele precisa estudar para ele próprio, para ele poder compreender melhor as coisas, a vida. Ele vai precisar desenvolver culturalmente falando, né, para poder a criatividade dele desenvolver, para ele poder agir com coisas e conseguir criar uma profissão para ele, uma forma de se sustentar. E aí as outras coisas não, as outras coisas ele vai usar a vida toda. Se eu não continuar estudando, eu vou morrer. Se eu não continuar cuidando da minha saúde, se eu não continuar desenvolvendo a cultura, desenvolvendo processos criativos, eu vou ficar estagnado. Eu vou ver o mundo avançar e eu vou ficar parado. Eu não sei usar a internet, eu não sei usar computador, então eu nunca vou aprender a usar. Eu não sei arrumar um negócio em casa que está com problema. Então eu vou sempre depender de alguém, depender dos outros. Então eu vou ficar parado no tempo, né? Então essa proposta que Kardec faz, você vê que ele faz uma proposta que ele rechaça a questão de você criar grandes instituições que precisariam de uma organização estupidamente, e que seria obra do Estado e não obra privada, individual,
dos espíritas, por assim dizer. E aí esse negócio ficaria numa outra dimensão. Mas ele fala assim, você pode fazer sim, dentro das dimensões que você tem. Então, por exemplo, quando você oferece ajuda a qualquer um que chega, ela não tem limite. O Ramon deu o exemplo da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era isso, todo mundo que adoecia para lá, porque não tinha mais nenhum lugar que atendia. E aí vai fazer o quê? Aí Paulo, que sabia disso, saiu atrás de dinheiro, andando atrás de lugares onde fosse, para poder ajudar Jerusalém. Mas aí é o que Kardec pondera. Parece até que Kardec leu Paulo Estevam naquela época. Mas aí, se você vai atender outras nacionalidades, o que impede essas nacionalidades de vir para cá, ser atendida? Então você vê que é um negócio, isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada na sociedade, e não individualmente ali em grupos. Você pode fazer a sua parte, né? Mas isso não deve ser uma coisa do tipo, o pobre não é a alavanca da sua evolução, é você contribuindo para o desenvolvimento humano. Desculpa, Luiz. Aqui em Tucuruí, eu não sei o quanto vocês conhecem, mas aqui tem Universidade Federal, Estadual, o Instituto Tecnológico, o IFPA, e inúmeras, incontáveis, infindáveis universidades particulares. As universidades públicas, 80% são ocupadas vagas por jovens de outros municípios, menos daqui de Tucuruí. Naturalmente, esse recurso, né, humano que acaba se formando aqui não fica aqui, muito embora que tenha área para ser trabalhado, mas não há investimento em projetos que incentivem esses jovens a permanecerem aqui. E os jovens daqui de Tucuruí não se reconhecem, eu falo isso por conta do meio, que é onde eu atuo, né, com um programa de aprendizagem profissional. Os jovens não se reconhecem, essa classe, que é a maior parte, né, em vulnerabilidade social, eles não conseguem, não se sentem capazes, não se reconhecem como sendo capazes de acessar uma universidade pública. E aí vão parar onde? Numa particular. Entende? Então, esse é o tipo da coisa, Luiz, que eu penso que quando você consegue modificar essa forma de pensar desse jovem, ajudando ele a entender que ele é esse agente de transformação, que ele pode, sim, ir para onde ele quiser, fazer o que ele quiser, é esse processo que eu penso que vai no sentido do que o Kardec coloca, né? De fazer essa transformação pelo próprio indivíduo, mas que tenha que partir dele, que ele precisa receber o estímulo porque ele não recebeu ainda. Então, é um processo que é contínuo e que deve, assim, realmente demanda, claro, vai demandar tempo aí, né? Mas eu penso que funciona muito dessa maneira. Muito bem, Elis. Acho que a gente pode passar para o Eduardo depois comenta alguma coisa. Obrigado, tá, Elis? Esse ponto que você falou, para mim, ele é fundamental. Lá tem um grupo no Mato Grosso que está fazendo um trabalho online no Brasil todo, de capacitação para institutos federais e tudo mais. O Jardim conseguiu 2 crianças que entraram no Instituto Federal aqui do Pará ano passado, por causa disso. Isso abre o horizonte, né? Nono Edu. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bom? Oi, boa noite a todo mundo. Parabéns, Luiz, pela escolha do tema. Eu me senti foi mesmo um café com Kardec, né? O Kardec, a vovozinha e tu lá tomando café e batendo papo, e a gente só olhando, né? Foi muito legal. Eu gostei muito, né? Muito desses tópicos que você já tinha conversado, já tive abordando em outros aspectos, né? Eu tive muitas epifanias já nesse tema contigo. Então, eu gostei muito de participar, né? Primeiro, eu quero colocar uma questão que eu queria depois ouvir a opinião tua, talvez da Estela também, porque tu já colocaste várias vezes, né? Tipo, essas instituições, essas ONGs, vamos dizer assim, o Kardec não chamava de ONG na época, né? Mas a ideia é que você tentava preencher um vácuo assistencial, né, de proteção social, que devia ter sido dado pelo Estado, que não é dado, e aí as ONGs vão, então, né, movida pela caridade, pela piedade, por vários sentimentos, né, por sentimentos bons, você avança nisso e começa a tentar
fazer o que devia ter sido feito e o que não foi feito, né? Essa é a ideia. Mas só que, historicamente, há uma diferença de 1866, quando ele publicou isso, com hoje, né? As constituições são diferentes, as garantias de direitos são diferentes, né? Direitos humanos de 1948, então você tem uma quantidade enorme de diferenças aí, né? Hoje a nossa Constituição ela é muito mais estruturada, né, em garantias. E aí fica a questão, né? Naquela época existia duas linhas de frente. Você trabalhar de forma sustentável para preencher essa necessidade, esse vácuo que existia, né? Essa necessidade, e existia também o agir em sociedade, que o que ele fala que é exatamente você garantir que o que estava garantido na legislação realmente acontecesse, né? A nossa ação ali na sociedade é essa, né? Usar os mecanismos estatais e os mecanismos não estatais. E existia então essa balança aí dessas duas coisas. E hoje em dia ainda existe, por isso que essa discussão é muito atual. Mas eu queria levantar contigo, quando tu puderes, esse ponto. Como era isso naquela época e como era isso hoje? Qual era a diferença? O Estado era menos presente, você precisava de mais dessa situação, e hoje é diferente. Isso significa também que a gente tem que adaptar a nossa ação, porque o tempo a gente só tem 24 horas, né? Eu gosto muito daquela história do bom samaritano do Mário, né? Ele fala que o nosso mais valioso é o tempo, a gente só tem as nossas horinhas ali e não dá para fazer tudo mesmo, não tem jeito. Então a gente vai precisar saber como a gente vai, né? O que a gente faz, como que a gente trabalha isso. Então eu queria, se desse, fazer esse contraste, né? Para a gente tentar saber como era antes, como é agora e o que seria mais importante hoje, se a gente tivesse que planejar num tempo exíguo que a gente tem, que ações seriam mais em linha de frente, se existe, né? Uma linha de frente mais importante do que outra, ou como a gente vai fazer isso. Não sei se... eu queria dar alguns exemplos também na história da sociedade, que é muito legal, que o Kardec coloca, que a gente tem que também atentar para isso, né? Porque, como o Luiz falou, a gente não pode fazer tudo, né? Quem pode fazer tudo é o Estado, e a gente tem que estar ali trabalhando. Por exemplo, eu trabalhei um tempo numa ONG que trabalhava com pessoas com deficiência intelectual. E a esperança que eles tinham, nós éramos 3 professores da universidade, é que a gente conseguisse gerenciar de um meio empresarial, trazer recursos para essa ONG. Só que, chegando lá, eu vi, olha, o recurso é difícil, é limitado. E eles estavam pensando sempre em dinheiro, prestação de serviço, dinheiro. Aí eu disse assim, não, olha, eu vou trazer recurso de outra forma, mas eu quero... Aí a gente começou a discutir que o foco não deveria ser a instituição, devia ser a pessoa que é atendida. E que a pessoa que é atendida, como tinha deficiência intelectual, ela não era o alvo principal. O alvo principal tinha que ser a família. Porque a família é que ia dar o apoio àquela pessoa com deficiência a vida toda, que ia ser dependente dele. Não adianta eu querer... e também... então, a gente vamos pensar em duas frentes. Vamos pensar na educação e na saúde. Aí a gente começou a trazer recursos para a instituição, que eram exames gratuitos, colaborações com universidades, faculdades que tinham cursos. Onde tinha um curso de alguma coisa, a gente fazia a prática daquele curso dentro dessa ONG. E aí você trazia um recurso que não era financeiro e que não era um atendimento da necessidade institucional, era um atendimento para pagar a conta de luz, água, era um atendimento de quem era atendido, de verdade, né? E aí, depois de alguns anos, a expectativa da instituição, da direção, era outra, né? Queriam dinheiro para a instituição, para a ONG, né? E não atendimento indireto, recursos indiretos para lá. E acabou, com o tempo, isso acabou não funcionando muito bem, mas por uns anos a gente conseguiu, pelo menos, fazer alguma coisa. Então, isso é legal, porque é uma questão de você agir onde já existe ação. Nem sempre isso é bem aceito, né? Eu tenho essa mania de ser meio Dom Quixote, que a gente luta moinho de vento e depois acaba dar com o burro na água e tal, mas a gente aprende na briga, né, e tal. Eu tenho esse defeito, e quanto mais difícil a briga, mais eu brigo, né? Aí ainda tem mais isso, né? Então é mais complicado. E aí outra coisa legal, um outro exemplo também, por exemplo, é dentro dos próprios instituições governamentais. Por exemplo, recentemente, como eu coordeno um curso de pós-graduação, a gente teve uma discussão muito boa, porque com escassez de bolsas, porque pesquisa é feita na universidade, não tem jeito, 99%.
e quem faz a pesquisa são os alunos de pós-graduação. Então, eu tenho que garantir que eles tenham condições de fazer o serviço deles, né? Os projetos e tudo. E ainda mais nessa época, aí corte de bolsa, inflação subindo, não sei o quê, aí começou a ter aluno mal das pernas. Aí como é que a gente vai fazer? Aí começou o aluno reclamar, dizer que ia sair da universidade, do curso, não sei o quê. Eu disse, olha, esse que diz que vai sair do curso está querendo chorar mais do que os outros, fazer ameaça e tal, então não é por aí, né? A gente não vai discutir. Ele não vai sair daí porque lá ele tem o RU com R$1 e tem meia passagem. Se ele sair de lá, vai continuar, mesma situação, não vai ganhar dinheiro por sair da pós-graduação e pode trabalhar, tá fazendo mestrado e tal. Então a gente começou a discutir essas coisas. Eu disse, olha, a questão é válida, nós precisamos entender a situação e fazer alguma coisa. Então o que a gente faz? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, nós somos funcionário público, estamos sendo pessoais, vamos fazer o seguinte, vamos discutir, detectar, criar um mecanismo para detectar quem precisa realmente de recurso. E quem precisa de recurso, a gente tem que dar prioridade para a bolsa. Aí virou e falou, isso é cota. Aí todo mundo começou a se coçar lá na hora, com aquela discussão. Aí é porque tem os anticotistas que acham um absurdo, tem que ser mérito. Aí um virou com a história da meritocracia. Aí eu já levantei a história do que é meritocracia, que está tudo errado, e aquela cagada. Foi umas 3, 4 horas de briga ali na sala com os 30 professores. E no final a gente conseguiu uma coisa muito legal. Nós conseguimos, pela primeira vez, definir que em cada processo seletivo, uma das bolsas ia ser destinada a quem tinha cadastro único, que era reconhecidamente era o único parâmetro que a gente tinha em pessoal. Ela tinha lá. Então, pela primeira vez, eu saí de lá depois exausto, mas a gente conseguiu, eu e um grupo de docentes, fazer esse tipo de ação. E a partir de agora a gente vai até, Deus sabe quando, mas até mudarem isso, mas a gente conseguiu fazer esse tipo de intervenção, que é um pontinho, uma gotinha d'água, mas aí eu vou escrever isso num relatório, vou mandar para cá, vou para a doação, vou fazer uma live, fazer não sei o quê, para ver se isso se multiplica, né? Bota as nossas a engrenagem para funcionar. E aí a gente vamos trabalhar nisso. Então, são exemplos de como uma besteirinha do espírito na sociedade, Eduardo. Exato. Então, eu acho, aí, juntando aquela minha pergunta inicial com essa, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que é importante ter um lar de Maria extremamente organizado, autossustentável, com modelos menores para centros espíritas, né, para que eles consigam fazer isso, mas também é muito importante que a gente também, dentro desse modelo, nós capacitemos, nós fazemos um mapeamento de cada um lá e onde essas pessoas podem agir, como elas podem agir, para que a gente possa capacitá-las a agir fora. Porque, às vezes, a ação ela é muito... A pessoa é uma pessoa no centro espírita e fora ela não sabe direito o que fazer. Na verdade, né? a gente... Então, isso é importante, a gente ter esse nível de discussão dentro da casa espírita para ter um balão de ensaio de como que, especificamente no caso individual, o fulano que faz isso, como que ele pode agir lá fora, né? Porque senão a gente vai lá fora com a mão na frente e atrás sem saber o que fazer, só com o Pentateuco, e às vezes a gente precisa de outras capacitações e outras trocas de ideias sobre isso. Parece que às vezes a gente encontra tabus dentro da casa espírita, que a gente não discute o que eu posso fazer lá fora, o que eu posso fazer no meu partido político, o que eu posso fazer no meu repartição pública, o que eu posso fazer na ONG que eu trabalho, o que eu posso fazer. E aí esse fórum que tu está trazendo aí é extremamente relevante para para nos capacitar, nos potencializar, nos dar instrumentos para também agir fora da casa espírita. Principalmente porque eu acho que a ação fora hoje ela é extremamente essencial, porque a gente tem uma série de regras, de leis e organizações que são falidas e corruptas e que a gente precisa garantir que elas atuam. Senão não funciona mesmo, né? A gente vai estar realmente apagando muito incêndio e quando a gente apagar um, aparece 10, aí não dá certo. Eduardo, tem um ponto que é muito importante a gente analisar. Eu vou falar do negócio do tempo de Kardec, mas tem um ponto que é muito importante a gente analisar, que é a participação do espírito da sociedade, por uma razão muito simples. Nós somos muito poucos. Se nós agirmos apenas dentro dos nossos muros, nós não vamos fazer diferença. Quando Kardec faz esse alerta de que o espiritismo tinha adeptos no mundo todo, hoje a gente não pode mais fazer essa observação. Kardec recebia cartas da China, recebia cartas da Arábia, da Turquia. Então, assim, há uma diferença muito grande. Então, se nós não nos envolvermos na própria sociedade, o espiritismo não vai penetrar nesses lugares. Esse é um ponto que é básico. Nós somos um traço
na população mundial. Na população brasileira ainda somos alguma coisa, somos 2%. Então, é insignificante, gente. É insignificante. A gente não influencia a sociedade. Então, esse é um ponto que o Eduardo levantou que é fundamental. Ele estando onde ele estiver, na instituição, ele já conversou comigo sobre essa instituição, sobre a organização onde ele atuava, que inclusive, Eduardo, você pode fazer a mesma coisa no Vinha de Luz, que a gente não vai ter problema com isso não, viu? É por isso que nós colocamos você lá com a gente, lá na educação, vamos meter bronca. Na época de Kardec não existia nenhum tipo de auxílio do Estado para trabalhadores, pessoas, nada. Primeiro socorro que o Estado dá, assim, uma coisa assim do Estado, foi o Bismarck na Alemanha em 1880, que foi a primeira aposentadoria que existia aos 70 anos, porque ele esperava que o camarada não vivesse muita coisa mais além disso, então o Estado não ia precisar gastar muito com ele. Vivia 70, 71, ainda mais trabalhador que passou a vida inteira carregando coisa pesada, tal, não sei o que. Se chegasse aos 70, poderia aposentar. Mas ele esperava pagar só alguns meses mais aí para ele, depois dele aposentado e tal, e acabou. Mas foi a primeira... Parece a lei do sexagenário, né, amor? Parece a lei do sexagenário, exatamente isso. Né? Numa época em que as pessoas viviam 30, 40 anos, o sujeito pode ser livre depois dos 60, realmente é uma coisa triste. Né? Então essa, gente, é a nossa... Eu não sei se a Denise quer falar, acho que ela quer. Eu quero duas coisas aqui. Se eu estivesse no CONAD hoje, eu ia levar esse texto para ser discutido lá. Tá? Né, Elis? Se eu estivesse no CONAD, eu ia levar esse texto para ser discutido lá. Mas eu e a Elise estamos, nós podemos levar, né? Vamos provocar, Estelinha. Vamos. Se formos decapitadas, vocês receberão o nosso corpo. A segunda questão, eu fiquei pensando assim, quando ele falou de que o ideal, uma coisa boa que ele analisa é a pulverização, ou seja, que os espíritos estejam espalhados por todos os lugares, né? E aí eu fiquei pensando no que é a realidade hoje. Há uma concentração no Brasil, né? Uma concentração que se mostrou, de certa forma, interessante, porque todo mundo que saiu daqui do Brasil para qualquer lugar do mundo criou, fundou ou se vinculou e empoderou a casa espírita para onde a criatura foi. Seja para o interior do meio do mato, tá? Seja para um outro país. Então, esse é um ponto legal do próprio movimento, né? Que eu vejo como um movimento, tá? Mas, com relação a esse texto, eu acho que a gente tem muito que aprender. A Estela, vou levantar os defuntos, a Estela lembra que nós passamos uma reunião inteira, de 7 às 9 da noite, para saber se nós íamos fazer o suco de maracujá do quintal da Dona Eunice, para servir no EIMEP. Ok? Dona Eunice é a mãe do Alberto. Tá? Que tinha uma plantação de maracujá, tá? Então era essa a novela, né? Essas coisas que a Estela não quer escrever do movimento espírita. Ela tem vou escrever, sim. Vou começar a ouvir vocês, os atalhados. Os atalhados. Né? E acompanhando na reunião do CONF, do Conselho Federativo Estadual, o quanto foi difícil a aprovação de cobrar uma mínima taxa que fosse para o EIMEP. Né? E nós vimos o outro extremo, né? O Lar de Maria, bem administrado, podendo não só hospedar, como alimentar os participantes da instituição. O contraponto, né? O contraponto. Então, nós temos uma opção de coisas aí para discutir a partir desse texto. E eu quero discutir, inclusive, aquela parte que tu suprimiste, isso aqui eu não vou mexer,
Entendeu? Que a gente... É muito A interessante. próxima roda de conversa, Denise. No próximo encontro. Eu vou publicar lá no grupo, vou mandar para o pessoal o texto completo. Você vai ver o quanto é interessante essa análise de Kardec. Amigos, Eu ele, Luiz. a conversa está muito boa, são 20h40. Quero saber se vocês querem ficar aqui. A gente fica a noite toda aqui. Não tem problema. Olha o que o Eduardo escreveu aí, mano. Deixa eu ler. Cadê? Lúcia, muito obrigada. Tá. Na Austrália já criaram os primeiros cangurus espíritas. O Rubens e Terezinha. Rubinho do Guamá, já se Nós temos um casal de amigos que a filha foi para morar na Austrália, em Adelaide, na Austrália, e é por isso que ele está brincando com isso. Só esclarecendo para a Andréia aí. Ele vai voltar empolgadíssimo. Se preparem para ouvir o Rubens. Nós vamos ter que fazer uma roda só ouvindo o Rubens. Ele já vai querer implantar o SUS lá, minha filha. Gente, então eu vou fazer só uma fala de encerramento para a gente. Eu vejo isso como uma oportunidade, viu, Denise, de fazer uma coisa maior. Isso que eu trouxe aqui, eu trago com pena. Com pena. Porque se você desdobrar o artigo de Kardec, ele dá pelo menos 8 temas diferentes. 8 formatos diferentes de você analisar. Então, assim, para um café com Kardec de 1h30 é muito pouco tempo. É muito pouco mesmo. Mas eu não sei se que foi que a gente conversou semana passada que me animou a colocar esse assunto aqui. Eu leio muita coisa escrita por Kardec, porque tem coisas que ele fala nesse artigo que parecem tão incríveis que se a gente não lê, a pessoa não acredita. Se eu disser que ele falou isso, a pessoa não vai acreditar. É melhor ler textualmente. A pessoa, parece que ele está aqui diante de nós, conversando conosco. Essa coisa essa lucidez de Kardec foi responsável por fazer a doutrina espírita ser o que ela é hoje. Ser o que ela é, né? Vamos lá. E o movimento espírita sofreu uma inflexão. Depois da morte de Kardec, houve uma guerra civil na França, e depois teve mais alguns outros problemas, teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o espiritismo ele decresceu. Até a primeira década do século XX, Pastorino, por exemplo, Pastorino, não. Como é o nome daquele outro que... esqueci o nome dele agora. Ele que foi buscar os documentos, que tem os documentos, né, de Kardec, que está sendo estudados agora, esqueci o nome dele. Ele chegou a participar de um congresso com Leon Denis vivo, no início do século XX. Então, até esse momento... Guimarães? Não. Daqui a pouco eu me lembro. Então, assim, até a primeira década, a segunda década do século XX, o espiritismo ainda estava relativamente em expansão. Houve alguma coisa que eu não consegui compreender muito bem ainda. Eu sei que tem muita coisa a ver com, logo depois da morte de Kardec, o fato de Lemaire ter assumido, ele dividiu o movimento espírita, porque ele começou a trabalhar apenas para a caixa do espiritismo, e ele precisava de dinheiro, então a proposta de Kardec era diminuir o preço dos livros, fazer livros mais acessíveis, ele não fez. E as coisas foram complicadas. De um lado ficou Flammarion, Delany e outros que até saíram da sociedade espírita, criaram uma sociedade separada. Foi uma coisa... Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o espiritismo, que estava em expansão, ele sofreu um encolhimento. Aí ele se concentrou no Brasil, ganhou o aspecto de religião, e aí ele começou a confrontar com as outras religiões, enfrentar as outras religiões, e esse assunto para outra roda de conversa. E aí, agora, aos poucos, ele vai transferindo, mas de uma forma muito mais lenta que Kardec, de 1857 até 1869, o espiritismo está espalhado no mundo todo. E nós somos espíritas desde o tempo de Kardec era encarnado, e o espiritismo mal se difundiu no Brasil. O nível intelectual das pessoas que são espíritas é o mais alto de todas as religiões. E aí, quando a pessoa sai para outro país, como ela é uma pessoa que tem
capacidade intelectual, ela acaba conseguindo montar, estruturar casas espíritas onde ela vai, até por necessidade pessoal dela. Então, muita coisa precisa ser pensada, analisada no movimento espírita sob esse outro aspecto, sabe? Que a gente acaba perdendo por conta de fazer apenas a assistência. E a assistência, ela é apenas alguma coisa para ajudar a pessoa a sair de onde ela está, a vencer. É aquele movimento da roda, né? Você precisa dar aquele primeiro solavanco, mas depois a roda continua a funcionar. Essa, para mim, é a imagem da assistência, da caridade em si. Daí por diante a pessoa toca por si mesma. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha trazido alguma coisa boa aí por tudo isso. Muito obrigado. Acho que esse Luiz andava com Kardec lá pelos meados do século XIX. Estou suspeito. Pois é, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é bom. Mas foi bom, né, Denise, ouvir, né? Então, meus amigos, então acho que a gente já ouviu bastante, então vamos agradecer.